Vamos lá, senhores. Seguinte, ó, só para vocês conseguirem se organizar aí. Nós fizemos uma pausa agora na frente B, tá? Pausa na frente B, porque ele começa a falar sobre pilhas, tá? Eu vou deixar para trabalhar isso depois. E daí eu já trabalho pilha e eletrólise junto. E daí é o final da apostila 6, a apostila 7. Deixa eu ver se tem mais alguma parte da 8. Tem, tá? Porque daí pilhas e eletrólise é o finalzinho, mas bem finalzinho da 6. E aí, na verdade, praticamente é a apostila 7 e 8, tá? 7 e 8, aí é pilha e eletrólise. Então, deixa eu voltar para 6, porque eu tenho aqui a química C para finalizar, tá? A química D está finalizada, a química A está finalizada, só falta a química C, que é quando a gente começa a parte de reações orgânicas. E aqui, já para vocês prepararem o caderno de vocês, é o seguinte. Deixa eu até interromper, deixa eu compartilhar com vocês isso aqui. Ó, isso aqui são todas as apostilas de vocês, tá? Então é o seguinte, cadê a caneta? Ó, isso aqui não é meu, isso não é meu, isso não é meu, isso não é meu, tá? Então, isso aqui já está ok. Isso aqui nós finalizamos agora. Isso aqui nós vamos falar agora. Isso aqui está ok. Isso aqui nós vamos trabalhar junto com essa parte, porque ele fala sobre as propriedades físicas dos compostos orgânicos. Então, durante as reações eu vou falando, durante a isomeria eu também já falei. Então, isso aqui está embutido, tá? É o que nós vamos ver agora. Isso eu volto quando eu acabar essa apostila 6 e acabar essa apostila 7. Então, quando eu acabar a 6 e a 7 da frente C, né? E a 8, inclusive. Vou trabalhar tudo de uma vez. 6, 7 e 8. Tá? Quando a gente finalizar essas três apostilas C, eu volto com vocês, tá? Volto com vocês, aí sim, para trabalhar pilhas e eletrólise, e depois, tá? Eu venho trabalhando essas outras duas aqui, a parte de KW, KH e KPS, ok? A sequência é essa. Se começar a apertar demais o tempo, como eu citei para vocês de manhã, tá? Se começar a apertar demais o tempo, o que eu vou fazer? Eu vou mandar essa frente D, eu vou mandar vídeo aulas para vocês, tá? Minhas, tá? Eu gravo e mando. Então, se o tempo começar a apertar, essa frente D, aí eu mando vídeo aulas para vocês, beleza? Se houver necessidade. Caso não há necessidade, eu dou isso aqui para vocês durante as aulas mesmo, tá bom? Essa é a programação. E aqui, por último de tudo, a última apostila que nós vamos trabalhar é essa apostila aqui, ó, tá? A última apostila de todos é a apostila A. Por quê? Porque ele vem falar do caráter ácido, caráter básico, que a gente já comentou, mas veio um pouco mais aprofundado. Aí ele fala do zooterion e fala de bioquímica. Tá? Aí essa aqui é a última apostila do ano, certo? Então, para quem está acompanhando aí nas apostilas e fazendo o andamento dos materiais, é isso. 6C, 7C, 8C. Depois, 7B, 8B. Gravadas, frente D. Quais? 7 e 8. E finalizando nossas últimas aulas ao vivo, aí eu venho com essa 8A. Tá? Essa é a sequência. Se mais alguém tiver alguma dúvida ou quiser ir perguntando durante o andamento aí, fique à vontade, tá? Mas só para deixar claro para vocês aí, para evitar problemas. Beleza? Então, voltando para cá. Seguinte, nós vamos começar a falar sobre reações orgânicas. Quando a gente fala sobre reações orgânicas, aqui nós temos dois pontos para colocar. Se você for fazer o vestibular da UEM, isso aqui é um dos conteúdos mais importantes que você vai ter. Por quê? Despenca, tá? Despenca. Assim como na UEL cai estequiometria no primeiro dia, cai equilíbrio químico no primeiro dia, cai gases no primeiro dia, na UEM no primeiro dia sempre cai orgânica também. Principalmente a parte de isomeria, geométrica e óptica e reações orgânicas.
Então, vai ter que saber isso daqui, tá? Vai ter que saber isso daqui, beleza? Primeiro, nós vamos fazer um apanhado geral no que são essas reações, em alguns preparos de reagentes, e aí depois a gente vem falando sobre as reações em si, tá? A sequência aqui, eu vou seguir a da apostila, apesar de não gostar, né? Apesar de não gostar da sequência que a tua apostila fez, ela fez exatamente o contrário da minha. Eu começo por reações de substituição, depois eu vou para adição, eliminação e oxidação. Ela começa pela adição. Tá? Não gosto muito, mas vamos nessa. Tá? Vamos nessa. A primeira coisa que vocês precisam saber sobre reações orgânicas é que existem esses três tipos. As reações de oxidação, né, que serão as últimas a serem trabalhadas aqui, depois vem polímeros. Então, as reações de oxidação serão as últimas a serem trabalhadas. São reações, como o próprio nome fala, nós vamos ter o oxigênio atacando a molécula orgânica, podendo romper essa molécula em algumas situações, em outras ela mantém a molécula, tá, inteira e oxida apenas alguns átomos que ali estão. Seja uma carboxila, seja uma carbonila, seja uma hidroxila, tá? Ou até a ligação dupla, como eu citei, que ele pode vir a quebrar. Saindo da reação de oxidação, qual que é o outro tipo de reação que nós temos? Reação de substituição. E essa é a mais cobrada pela prova da UEM. Reação de substituição. Isso é o mais cobrado. Principalmente reações em anel aromático, reações em benzeno. Tá? É o mais cobrado. Porém, fiquem tranquilos que nós vamos passar por todas, desde as ligações em hidrocarbonetos até as reações em anel aromático. Beleza? Qual que é o grande problema das reações orgânicas? São muitos detalhes, são muitos nomes, muitos tipos de reações e muitos detalhes. Vocês precisam ficar atentos e vocês precisam pegar exercícios da UEM para resolver. Não quero outra prova, exercícios da UEM para resolver. Se você resolver exercícios de orgânica da UEM, você resolve exercícios de orgânica de qualquer vestibular do mundo. Professor, eu não vou fazer vestibular da UEL. Só vou fazer Enem e vou fazer UEL. A chance é pequena de aparecer? É. Apareceu no Enem, se não estou enganado, 3 anos atrás. 3 ou 4 anos atrás apareceu. Uma reação de substituição. Mas é raro de aparecer, tanto na UEL quanto no Enem. Porém, se você vai fazer a prova, né, da Federal e vai fazer a prova da UEM, principalmente a da UEM, você precisa estar ligado nisso, tá? Simbora. Aqui, a reação de substituição, como o nome próprio fala, nós vamos ter o reagente principal. Quem que é o chamado reagente principal? É o composto orgânico. Esse composto orgânico vai entrar em contato com outro reagente, vai sofrer a substituição, geralmente não é regra, tá? Mas na maioria dos casos, essa substituição é feita através do átomo de hidrogênio. Nós retiramos um átomo de hidrogênio e colocamos um outro ligante no seu lugar. Isso vai dar origem a uma molécula orgânica, que é o meu produto principal, e vai dar origem a um subproduto, tá? Nesse produto principal, nós vamos ter que ficar esperto. Eu não sei porque está riscando desse jeito. Nesse produto principal, nós vamos ter que ficar esperto. Por quê? Porque pode acontecer isomeria destes produtos. Tá? E quando chegar lá no benzeno, eu vou discutir um pouco mais com vocês sobre os ortoparadirigentes e os metadirigentes. Beleza? Essa substituição, nós vamos ver que existem duas classificações. Existe a substituição eletrofílica e a substituição nucleofílica. Professor, o que é uma substituição eletrofílica? O que é uma substituição nucleofílica? Esses dois nomes, eletrofílico e nucleofílico, eles são nomes dados por conta do primeiro ataque do reagente à sua molécula orgânica. O teu material, ele trouxe mecanismo de reação. Gente, de verdade, velho, de verdade. Eu não conheço prova que cobrou esse mecanismo até hoje. Tá? Não conheço prova que cobrou esse mecanismo até hoje. Não do jeito que ele quis colocar. Então, o que você tem que saber é se é uma reação nucleofílica ou se é uma reação eletrofílica. Isso você tem que saber. Como que eu vou descobrir, professor, se ela é nucleofílica ou se ela é eletrofílica?
Eu vou mostrar os tipos de quebra dos reagentes e os tipos de reações que a gente pode ter daqui a pouquinho. Fique tranquilo, tá? Nesse primeiro caso, a gente tem uma reação de substituição, chamado de eletrofílica, porque o nosso reagente vai em busca de elétrons, e aqui embaixo eu tenho uma reação de substituição nucleofílica, porque o nosso reagente vai atrás de carga positiva, vai atrás do núcleo. Por enquanto, não se preocupe em saber isso agora, tá? Não se preocupe. Só saiba que numa reação de substituição, eu vou formar um produto principal, que é o produto orgânico, também chamado de produto majoritário, e vou formar um subproduto qualquer, beleza? Nas reações de adição, que são as reações mais simples que a gente tem. As reações de adição são reações que podem acontecer com compostos de cadeia aberta, desde que tenham ligação dupla, e compostos de cadeia fechada, né? Então, isso pode acontecer com alcenos, alcinos, alcadienos e também com ciclanos, né? Assim como pode acontecer no anel aromático, mas é bem mais raro. Bem mais raro. Mas, enfim, pode acontecer. Essa reação de adição, ela acontece através da quebra da ligação π. Vamos lembrar, a ligação dupla, ela tem uma ligação π e uma sigma. A ligação tripla, ela tem uma ligação sigma e duas π. Então, a ligação que vai ser rompida será sempre a ligação π, tá? Sempre a ligação π é quem vai ser rompida. A ligação sigma vai permanecer. A não ser que seja uma reação de oxidação, como eu comentei, que a gente vai quebrar a molécula inteira. Mas aqui nas reações de adição não é isso que acontece. A gente vai romper sempre a ligação π. Nós vamos ter que tomar cuidado com os alcinos, porque nós podemos ter reações parciais e totais. Por quê? Porque como um alcino tem duas ligações π, eu posso fazer uma reação onde eu quebro apenas uma, que vai ser chamada de uma adição parcial, ou eu posso fazer uma reação onde eu quebro as duas ligações π, que vai ser chamada de uma adição total, né? E aí os produtos formados serão diferentes, mas fiquem tranquilos que eu já exemplifico para vocês. Aqui ele colocou duas situações, né? Com um alceno e depois com um aldeído. Tanto é que nós vamos chamar essa reação de redução. Eu vou comentar um pouco mais sobre essa reação lá em oxidação, tá? Porque o processo contrário da oxidação é a redução, que é justamente isso. É justamente a reação com H2. Beleza? E aí, nós temos o último tipo de reação, que é a reação de eliminação. O que é uma reação de eliminação? Como o próprio nome já fala, você vai expulsar alguma coisa da sua molécula. Então, a reação de eliminação, ela é exatamente o contrário da reação de adição. Tá? A reação de eliminação é exatamente o contrário da reação de adição. E aqui eu posso ter produtos distintos sendo formados de acordo com os tipos de reagente. Eu vou ter que tomar cuidado, porque em algumas situações eu posso confundir reação de eliminação com reação de substituição. Ah, por quê? Por conta dos reagentes serem muito parecidos. Tá? Então, em algumas situações, a gente pode ter essa confusão de reação de adição com reação de eliminação e reação de substituição. Tá? Nós vamos ficar atentos com isso, falar do meio aquoso ou do meio alcoólico, porque pode gerar uma pequena mudança. Beleza? De maneira geral, são essas as reações orgânicas que nós temos. E para que essas reações possam acontecer, nós precisamos conhecer isso aqui. Isso é uma das partes mais importantes que a gente tem para o início das reações orgânicas. É aqui que começa a aula de verdade. Aquele restante era enrolação. É aqui que começa a aula de verdade. Quando a gente fala sobre a quebra de uma ligação. Por que é importante falar sobre a quebra de uma ligação? Porque é justamente através da quebra dessa ligação que nós vamos dar origem aos nossos reagentes, que muitas vezes recebe o nome de reagente verdadeiro. Ah, como assim, professor? Olha, vocês vão ter uma reação como essa, que é um haleto de acila. Aqui vai quebrar e aqui vai ficar. Esse cara é o cara que vai atacar a molécula orgânica. Esse cara é o cara que vai sobrar como subproduto. Então,
É esse cara aqui que eu chamo de reagente verdadeiro. Por que ele é chamado de reagente verdadeiro? Porque é ele quem vai entrar na molécula. O cloro é um subproduto que vai ser formado com alguma coisa que saia. E através desse reagente verdadeiro que eu consigo descobrir se a reação é uma reação por radical livre, se a reação é uma reação nucleofílica ou se a reação é uma reação eletrofílica. Depende do preparo do teu reagente. Como que eu sei como o reagente vai ser preparado? Só através do catalisador. Se ele te mostrar um catalisador, você já vai ter que saber. Tá? Ou se ele também não mostrar, saber que na ausência dele, o que vai acontecer. Então, muitos detalhes e muita atenção. Vamos lá. Primeiro tipo de quebra de uma ligação, homólise. Tá? Homólise. O que é uma homólise, galera? Olha como o nome já fala. Homo igual lise quebra. Então, é uma quebra homogênea de uma ligação. O que significa dizer quebra homogênea de uma ligação? Que um átomo tem o seu elétron compartilhado com o outro, né, formando a ligação covalente, e essa ruptura ela vai acontecer exatamente dessa forma, onde cada átomo permanece com o seu elétron. Então, por exemplo, se esse cara está fazendo uma ligação, é porque ele tinha 7 elétrons em volta dele. Fez uma para ficar estável com 8. Esse outro cara aqui é a mesma coisa. Como houve essa ruptura ao meio, cada um permaneceu com o seu elétron. Só que ele permanece com 7 elétrons, né? Esse cara também permanece com 7 elétrons. Ou seja, eles estão extremamente instáveis. Estão buscando a qualquer momento um elétron para se ligarem e chegar até 8, ficando estáveis pela regra do octeto. Isso é uma característica muito importante. Por quê? Porque esses caras que foram formados, eles são chamados de radicais livres. Por que eles apresentam esse nome? Justamente porque o elétron deles está desemparelhado. O elétron deles está livre, buscando um outro elétron para a ligação. Isso leva a uma instabilidade gigantesca, tá? Isso leva a uma instabilidade gigantesca. E quanto maior a instabilidade, maior vai ser a reatividade. Nós vamos perceber que as reações que ocorrem com o mecanismo por radical livre são reações bem mais rápidas do que as demais. Porém, vamos fazer um asterisco aí no caderno e deixar anotado. Toda reação orgânica é uma reação lenta, tá? Anotem isso aí. Toda reação orgânica é uma reação lenta. Porém, dentro destas reações lentas, a reação que ocorre por radicais livres tem maior velocidade do que as demais, tá? Por que isso ocorre? Justamente por conta dessa alta instabilidade. Tá aqui anotado para vocês as principais características. Extremamente reativo. Se comportam como eletrófilos. Opa! O que significa eletrófilo? Separa a palavra. Eletrofilo, atividade, afinidade por elétrons, tá? Afinidade por elétrons. Esses caras, eles vão em busca de elétrons? Com certeza. Imagine que isso possa ser um cloro, elemento da família 7A, só que sem essa carga aqui, ó. Sem essa carga. Por quê? Porque ele não recebeu elétrons nenhum. Então, ele é um elemento da família 7A, altíssima eletronegatividade e está com seu elétron desemparelhado. Qualquer cara que passar marcando perto dele, não sendo flúor e oxigênio, tá fudido. Ele vai atacar e vai pegar o elétron. Por quê? Para poder se estabilizar com 8 elétrons na camada de valência. Então, ele vai em busca de elétrons. Se ele vai em busca de elétrons, ele vai ser chamado de um eletrófilo. Tá? Eletrófilo. Porém, a gente costuma falar que os reagentes eletrofílicos, eles são ácidos de Lewis. E aí eu preciso fazer uma pergunta séria para vocês aqui agora. Vocês viram com a Priscila teoria moderna ácido-base? Ácido de Bronsted-Lowry, ácido de Lewis, base de Lewis. Viram ou não? Porque se não viram, eu preciso fazer uma pausa e falar sobre isso agora. Caso tenham visto, eu vou seguir. Não viram? Teoria ácido-base de ácido Lewis. Tá. Então, vamos lá. Então, já para tudo aqui.
Para. Professor, minha tela ficou preta. Eu sei, eu que deixei ela preta. Vamos lá. Teoria moderna, ácido-base, né? Mas era para vocês terem visto isso. Porque se vocês viram ácidos, viram bases, sais e óxidos, era para vocês terem visto isso. Mas, enfim, deixa para lá. Existem 3 teorias ácido-base. A teoria ácido-base de Arrhenius, a teoria ácido-base de Bronsted-Lowry e a teoria ácido-base de Lewis. Funciona da seguinte forma. Essa é a teoria mais antiga, mais arcaica e mais retrógrada que a gente tem. Ela serve para uma porcentagem pequenininha de substâncias. Essa é a teoria mais moderna, mais atual e serve para uma caralhada de substâncias. Por que, apesar dessa aqui ser tão mais moderna, a gente continua estudando essa? Porque para o entendimento da química geral e da química inorgânica, essa teoria é a mais simples de ser analisada. Para a química orgânica, essa é a necessária. Tanto é que a química orgânica é uma química mais recente do que as demais. E aqui as coisas são mais modernas. Eu preciso da teoria de Lewis, por exemplo, para explicar por que as aminas são básicas. Tá? Lembra que eu falei lá, na apostila 8 eu vou falar de ácido base, tá? Mas eu já vou comentando durante as substâncias aqui, porque senão não tem jeito a gente estudar. O que acontece entre eles? Eu quero que vocês se lembrem da bandeira do Brasil aqui. Ó. Ai, professor, que patriota, lindo, né? Não, tem nada a ver com isso. É o seguinte, aqui dentro é a teoria de Arrhenius. Aqui é a teoria de Bronsted-Lowry e aqui é a teoria de Lewis, tá? O que significa dizer? Que a teoria de Arrhenius é a menos abrangente. A teoria de Lewis é a mais abrangente. O que eu posso afirmar? Eu posso afirmar que todo ácido de Arrhenius é um ácido de Bronsted-Lowry, mas nem todo ácido de Bronsted-Lowry é um ácido de Arrhenius. Todo ácido de Arrhenius é um ácido de Lewis, mas nem todo ácido de Lewis é um ácido de Arrhenius. A mesma coisa serve para Bronsted-Lowry. Todo ácido de Bronsted-Lowry é um ácido de Lewis, mas nem todo ácido de Lewis é um ácido de Bronsted-Lowry, ok? E quando eu falo ácido, eu quero dizer ácido e base, tá? Vamos lembrar, qual que é a teoria de Arrhenius? A teoria de Arrhenius é a seguinte: ácido e base sempre em meio aquoso, não é isso? Ácido e base sempre em meio aquoso. O que é a base? A base libera OH-, forma OH-. E o ácido? O ácido forma H+, libera H+. Essa é a teoria de Arrhenius. Sempre em meio aquoso. Ácido em meio aquoso libera H+. Base em meio aquoso libera OH-. Ponto. Teoria de Arrhenius. É a que vocês estão acostumados. Teoria de Bronsted-Lowry, a situação muda. Apesar de não parecer para o ácido, mas a situação muda. Aqui não precisa ser em meio aquoso, tá? Não precisa ser em meio aquoso. O que vai ser o ácido? O ácido vai ser o doador de próton. Professor, o que é próton? Aquele do núcleo? Não. O H+. O H+ é chamado de próton. Já te expliquei isso, mas eu vou explicar de novo. Por quê? Porque o H tem um próton e um elétron. Se você transforma isso em H+, o que significa dizer que o seu elétron foi embora? Qual é a única coisa que sobra aqui dentro? Um próton. É por isso que a gente pode falar que doar um próton é doar um H+. Receber um próton é receber um H+. Beleza? Então, ácidos são doadores de prótons. Bases. As bases são receptores. As bases são receptores de prótons. E o OH-? Não tem OH- aqui. A base é um receptor de próton. Professor, você pode colocar exemplo? É claro. Nós vamos colocar aqui. Ah, mas o exemplo vai ficar igual ao do ácido do Arrhenius.
Relaxa. Relaxa o corpinho. Inclusive, eu vou colocar água, tá? Apesar de não precisar, eu vou colocar água já para te mostrar uma outra coisa. Se você parar para analisar, isso aqui parece de Arrhenius, né? Mas por que parece de Arrhenius? Porque todo ácido base de Arrhenius é de bronzetiluro, né? O que acontece aqui? Esse cara aqui vai ser chamado de ácido. Na teoria de Arrhenius, essa água não estaria aqui. Na teoria de Arrhenius, essa água estaria aqui em cima, formando H+ e Cl-. Ah, mas por que aqui muda? Porque aqui a água ela é um reagente. A água não é um solvente, a água é um reagente. E se esse cara é um ácido, a água vai ser uma base. Acha? Sim. Tanto é que a gente fala que a água tem caráter anfótero. O que significa ter caráter anfótero? Significa dizer que ora ela se comporta como ácido e ora ela se comporta como base. E aqui é o exemplo disso. Porque aqui embaixo esse cara vai ser uma base e a água vai ser um ácido. Por quê, professor? Ué, pega a teoria dele. Por que a água aqui vai ser uma base? Porque as bases são receptores de H+, receptores de prótons. O que aconteceu? Olha o HCl e olha o que ele virou. O que o HCl virou? O HCl virou H+. Ou desculpa, o HCl virou Cl-. Se o HCl vira Cl-, o que saiu de dentro desse cara? Ah, de dentro desse cara saiu o H+. Perfeito, perfeito. E esse H+, que sai de dentro do HCl, vai parar onde? Vai parar na água. Por que eu posso afirmar que vai parar na água? Daqui, ó. Porque o seu H2O virou H3O+. O que a água foi? A água foi um receptor de paraeletrônico. Tá foda, hein? Paraeletrônico é Lewis. É que também vai ser aqui. Mas a água foi um receptor de prótons, tá? Receptor de prótons. De H2O virou H3O+. O que aumentou aqui? Um H+, aumentou um próton. Então eu falo que o HCl foi um ácido porque ele doou o próton. Eu falo que a água foi uma base porque ela recebeu o próton. Só que tem uma novidade. Na teoria ácido-base de Bronsted-Lowry, todo ácido vai dar origem a uma base, que a gente chama de base conjugada. E toda base vai dar origem a um ácido, que a gente chama de ácido conjugado. Por quê, professor? Porque ele considera que essa reação ela é reversível. Essa reação pode voltar. E se eu analisar no processo inverso, pessoal? Se eu analisar no processo inverso, o que está acontecendo com esse cara? H3O+ e H2O. Esse cara está doando H+, por isso que ele vai ser chamado de ácido. O que esse cara está fazendo no caminho inverso? No caminho inverso, ele está recebendo H+, tanto é que ele vira HCl. Então, o que ele vai ser aqui? Ele vai ser uma base. Por que é chamado de conjugado? Para informar que essa base ela teve origem a partir de um ácido. Por que é uma base conjugada? Para informar que ela teve origem a partir do ácido e a base teve origem a partir dele. Então, ácido vira base conjugada, base vira ácido conjugado. Sempre o inverso. Além de um ácido virar uma base conjugada e uma base virar um ácido conjugado, o que mais vocês precisam saber aqui? A força. Força. Quanto maior for a força do teu ácido, menor é a força da base. E vice-versa, tá? E vice-versa. Quanto menor a força do ácido, maior a força da base conjugada. Aqui é a mesma coisa. Quanto maior a força da base, menor a força do ácido conjugado. Pergunta que eu faço para vocês. A água é uma base forte? Não. Em compensação, o H3O+ vai ser um ácido forte. Base fraca vira um ácido forte. Ácido fraco vai virar uma base forte. A hidroxila não é uma base fortíssima? É. Não é isso que a soda libera? É. Ela é uma base forte, por quê? Porque ela veio de um ácido fraco. Aqui a água vai ter o comportamento contrário.
Por quê? Porque aqui a água passa de H2O para OH-. Por que ela é chamada de ácido? Porque ela recebe um H+. Ela recebe um H+, ou ela doa um H+. Aqui ela doou. Ó, doou. O NH3, base, por quê? Recebeu um H+. Então, o NH3 barra NH4+, é uma base que vira um ácido conjugado. O H2O barra OH- é um ácido que vira uma base conjugada. Tá? Então, na teoria ácido-base de Bronsted-Lowry, não existe OH- sendo doado, não existe OH- sendo recebido. Na teoria ácido-base de Bronsted-Lowry tem H+ sendo doado e H+ sendo recebido. E isso vai dar origem a um composto inverso. O ácido vai dar origem a uma base. E a base vai dar origem a um ácido. Já na teoria de Lewis, que não vai dar tempo de falar porque já passei do tempo, caralho. Já na teoria de Lewis, eu fujo do H+ e eu entro no par eletrônico. É como se fosse uma ligação dativa. Mas isso eu vou ter que falar na segunda-feira que vem. Tá? Segunda-feira que vem eu volto nisso aqui novamente para a gente continuar, senão não tem condição. Tá? Senão não tem condição. Beleza? Deixa eu só ver quem está aqui, porque senão vai dar merda depois. Deixa eu printar. Aí, printado. Pessoal, boa semana para vocês. Fiquem com Deus, um bom descanso. Tchau. Para você também.